Deus é que o homem confesse o Filho dele, Cristo Jesus, como Salvador da sua vida. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus e salvação para todos aqueles que creres. Primeiro para os judeus, também para os gregos, porque de Deus se descobre a justiça de fé em fé. O justo viverá da fé. Pessoal, qual é a maior finalidade? É que a Bíblia diz que Jesus voltará para buscar a igreja. Mateus 24, Jesus deixou escrito que a volta dele será do jeito dos dias de Noé. Por quê? Porque nos dias de Noé a humanidade comia, bebiam, casava, dava-se em casamento. E até que veio a ira de Deus e matou aquela humanidade todinha. E a Bíblia diz agora, Jesus vai voltar, já está à porta. Aí você diz, como é que você sabe, irmão? Pelos sinais da Bíblia, quem examina as Escrituras sabe. É tanta coisa acontecendo no mundo. O desastre maior do mundo está acontecendo, se cumprindo o que as Escrituras diz. Então, irmão, só há uma solução, é o homem se entregar para Cristo. A Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus deixou escrito que há dois caminhos. Um caminho estreito que leva para o céu, são poucos os que andam por ele. E outro largo que leva para o inferno ou conduz. E é multidões e multidões descendo para lá. A Bíblia diz que o inferno, em João 18, é um lugar nas profundezas da terra, um país de fogo, onde tem milhões e milhares de seres humanos lá, homens e mulheres, passaram aqui na terra, ouviram a palavra de Deus e rejeitaram. Estão lá passando toda a eternidade. Vai sair um dia sequer, o dia do juízo, para encarar o juízo do grande Deus, o juízo do grande dia. Mas nesta tarde vocês têm uma chance, pessoal. Então o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus e salvação para todos aqueles que crerem. As pessoas estão se preparando agora para a noite de Natal e noite de ano, mas a maioria estão desapercebidos. Vão estar lá no bar, no forró, desapercebidos. No Salmo 1 a Bíblia vai dizer: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem está ou se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer e na lei do Senhor, que é a palavra medita de dia e de noite, porque ele será como um pé de árvores plantada junto à beira do rio. Então, pessoal, mas da finalidade que a Bíblia diz é que existem dois caminhos. O homem, quando morre com Cristo, ele será levado para um lugar chamado Seio de Abraão, um lugar de paz, esperando o grande dia da volta de Cristo, para o Espírito entrar no corpo, nos corpos, e ele sair vestido de uma veste branca. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 adiante, a Bíblia diz: para aqueles que têm Deus, alegrai-vos, regozijai-vos e dá-lhe glória, porque vindo sós a volta do Filho de Deus, e foi-lhe dado que vestisse veste de linhos, veste branca e veste resplandecente. A veste resplandecente, a veste de linho e a veste branca são para aqueles que aceitaram a palavra do Senhor e agora servem a Deus como o único Deus, aonde as pessoas estão idolatrando tantas das coisas aqui da terra, aonde a Bíblia diz em Isaías 44, versículo 9, a Bíblia diz: maldito o homem, Deus está dizendo, que fabrica a imagem, que se dobra diante dela, que adora, que carrega em procissão, é maldito. Está escrito na Bíblia católica e
sobre o ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele ser humano que ouve a palavra de Deus e fala assim, no seu coração, eu já tenho Deus, não precisa aceitar Jesus, precisa sim. Romanos, capítulo 10, versículo 9, a Bíblia diz, é se confessar com a boca, quando ouvir a palavra de Deus, crendo com o coração que vai morar com os justos. Aí a Bíblia diz, porque todo aquele que crê com o coração e confessa com a boca, nenhum desses será condenado. Então, irmão, assim como Deus preparou a vida eterna para aquele que recebe a palavra de Deus, também preparou o inferno de fogo, que está lotado, milhões e milhares lá, no fogo, no tormento, na tortura, no sofrimento, na dor. Não tem mais nenhuma solução. A chance do homem, a Bíblia diz, é enquanto viver vivo. Morreu, segue-se ao juízo. Duas eternidades existem, a Bíblia diz, o céu ou o inferno. Ou o homem aceita Cristo para ir passar a eternidade com Deus, séculos e séculos de eternidade, ou também ele nega para ir morar no inferno com o diabo e seus anjos. A Bíblia fala que Deus vai tirar do inferno aquele povo que estão lá, vai julgar no juízo do grande dia e vai lançar no lago de fogo, no lugar pior, aonde Jesus disse, aonde o bicho não morre, nem o fogo se apaga. Ali é onde haverá pranto, choro e ranger de dentro. Então, pessoal, nesta tarde eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que quer aceitar Cristo como Salvador da sua vida? Levante a mão. Não se vergonhe do nome do Senhor, pois este Deus é maravilhoso. Ele fez tudo por nós, meus irmãos. A Bíblia diz em Jó capítulo 18, versículo 14, que o homem que ouve a palavra de Deus e rejeita, diz assim, o ímpio será arrancado da sua casa pelos demônios aonde está confiado e será levado ao rei dos terrores. No versículo 21 de Jó capítulo 18 ainda, a Bíblia vai dizer, tais na verdade este é o caminho e o paradeiro daquele que não recebe a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, queridos, Jesus é a solução. Se nesta tarde tem alguém que queira aceitar, Deus me enviou aqui para levar a mensagem, irmãos. A Bíblia diz, ai daquele que ouve a palavra de Deus e rejeita. A Bíblia diz que, glória a Deus, é melhor que nem tivesse nascido. Mas nós estamos fazendo aquilo que Jesus disse, o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Já está. Não é só crer não, pessoal. Jesus, a Bíblia diz que ele estava pregando na beira-mar e uma grande multidão disseram, Senhor, nós cremos. Jesus é onisciente, onipotente, onipresente, conhece as intenções e os pensamentos, sabendo que aquela multidão estava falando mentira. Jesus respondeu para ele, a Bíblia diz, Satanás que crê que estremece, mas não obedece. E a salvação vem pelo crer e a obediência. E há também várias regras da pessoa fugir da aparência do mal. Jesus disse que o homem não pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou o diabo. Então, pessoal, já que ninguém se decidiu, se você está afastado do Evangelho e quiser voltar nesta tarde, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 36, 37, 38, as Escrituras está escrito um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará se o justo desviar do seu caminho, diz o Senhor, minha alma não tem prazer nele. Então, meus irmãos, peço que Deus abençoe a todos. Vamos bater uma salva de palmas para Jesus, é para ele, pessoal. Muito obrigado, que Deus abençoe.